Viva os sonhos de Deus para sua vida. Não abra mão de nada. Deus planejou o extraordinário para você. Ele faz. Rute 1. Houve uma época, quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Os 4 mudaram-se para Moabe. Elimeleque morreu, deixando Noemi e seus 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Rute. Eles viveram ali 10 anos. Mas os irmãos Malom e Quilion também morreram e Noemi ficou sem seus filhos e sem marido. Certo dia ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e as 2 noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. Quando estavam a caminho, Noemi disse às noras: "É melhor que vocês voltem para a casa de sua mãe, que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim. Que o Eterno dê a cada uma de vocês um novo lar e outro marido." Ela as beijou e choraram alto. Elas responderam: "Não faremos isso. Iremos com você de volta para o seu povo." Mas Noemi insistiu: "Voltem, minhas filhas. Por que vocês querem ir comigo? Acham que ainda vou ter filhos e que eles vão se casar com vocês no futuro? Voltem, minhas filhas, vão para casa. Estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse, ainda há esperança, e hoje mesmo me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam até eles crescerem? Aguardariam tanto tempo para casar novamente? Não, minhas filhas, para mim, essa é uma experiência muito amarga, mais do que para vocês. O Eterno foi severo comigo." Elas começaram a chorar outra vez. Orfa beijou a sogra e se despediu. Mas Rute abraçou Noemi e ficou com ela. Noemi disse: "Veja, sua concunhada voltou para casa para morar com seu povo e seus deuses. Volte com ela." Mas Rute disse: "Não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Aonde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará." Quando Noemi percebeu que Rute estava determinada a acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la a ficar. Então as 2 foram para Belém. Quando chegaram a Belém, a cidade inteira comentou: "Será que é mesmo Noemi? Depois de tanto tempo, ela está de volta." Ela respondia: "Não me chamem de Noemi, mas de amarga. O Todo-Poderoso foi severo comigo. Saí daqui cheia de vida, mas o Eterno me fez voltar sem nada, apenas com a roupa do corpo. Por que vocês me chamariam de Noemi? O Eterno não o faria. O Todo-Poderoso arrasou comigo." Foi assim que Noemi voltou de Moabe com Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Rute 2. Noemi tinha um parente próximo, homem conhecido e rico, da família de Elimeleque. Ele se chamava Boaz. Certo dia, Rute, a moabita, disse a Noemi: "Vou sair para trabalhar. Vou apanhar espigas atrás do ceifeiro que me tratar bem." Noemi concordou: "Vá, minha filha." Então ela partiu. Começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Sem perceber, entrou no campo de Boaz, parente do seu falecido sogro. Naquele momento, Boaz chegou de Belém e saudou aos trabalhadores: "O Eterno esteja com vocês." Eles responderam: "O Eterno abençoe o Senhor." Boaz perguntou ao jovem encarregado dos trabalhadores: "Quem é aquela jovem? De onde ela veio?" O encarregador respondeu: "Ora, ela é a moabita, a que veio com Noemi, de Moabe. Ela me pediu: permita-me recolher e juntar espigas atrás dos ceifeiros." Desde então, ela está aí, desde cedo até agora, trabalhando quase sem descanso. Boaz disse a Rute: "Ouça, minha filha, de agora em diante não vá colher em nenhum outro campo. Fique aqui com minhas jovens, observe que elas estão colhendo e acompanhe-as. Não se preocupe,
Dei ordem aos meus servos para não perturbarem você. Quando ficar com sede, beba água dos potes que os trabalhadores encheram. Ela se prostrou com o rosto em terra, porque o Senhor me trata com bondade, logo eu, uma estrangeira. Boaz respondeu, já me falaram a seu respeito. Soube que você tratou bem sua sogra depois da morte de seu sogro, e que deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para morar no meio de desconhecidos. Que o Eterno a recompense pelo que você fez, e que o Deus de Israel, a quem pediu abrigo, seja generoso para com você. Ela disse, Senhor, quanta generosidade e quanta bondade! Eu não mereço. Fico comovida de ser tratada dessa maneira, pois nem sou daqui. Na hora de comer, Boaz convidou-a. Venha cá, coma um pedaço de pão, molhe-o no vinho. Ela se juntou aos seus trabalhadores. Boaz passou o grão torrado para ela. Ela comeu a porção dela e ainda sobrou. Quando ela se levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordem aos seus servos. Deixe que ela junte aonde ainda há bastante espiga no chão. Facilitem o trabalho para ela. Aliás, deixem para trás algumas das boas espigas para ela juntar. Quero que deem a ela um tratamento especial. Ruth recolheu espigas no campo até a tarde. Ela debulhou o que havia colhido e chegou a quase uma arroba de cevada. Ela juntou tudo, voltou para a cidade e mostrou para a sogra o resultado do seu dia de trabalho. Ela também trouxe o que sobrou do almoço. Noemi perguntou, onde você colheu hoje? No campo de quem você esteve? Bendito seja aquele que cuidou tão bem de você. Ruth contou a sua sogra. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Noemi disse à sua nora, o Eterno o abençoe. Afinal, Deus ainda não nos abandonou. Ele nos ama, tanto na hora difícil quanto nos tempos bons. Noemi prosseguiu. Ruth, aquele homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. Ruth, a moabita, disse, e tem mais. Ele também me disse, fique com minhas trabalhadoras até o fim da colheita. Noemi disse a Ruth, que notícia maravilhosa, minha filha. Faça isso. Você estará protegida na companhia dessas moças. Agora não há perigo de você ser molestada no campo de um estranho. Assim, Ruth continuou a recolher espigas nos campos todos os dias, com as trabalhadoras de Boaz, até o fim da colheita do trigo e da cevada. Ela continuava morando com sua sogra. Ruth 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth, minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para que você seja feliz? Boaz, aquele que deixou você trabalhar com as empregadas dele, é nosso parente próximo. Talvez seja o momento de fazer alguma coisa. Hoje à noite ele vai debulhar cevada na eira. Por isso, tome um banho e use perfume. Arrume-se e desça para a eira. Mas não deixe ele saber que você está ali até depois de ter comido e bebido. Quando você o vir saindo para se deitar, observe para onde ele vai e siga-o. Deite-se aos seus pés, para que ele saiba que você está disponível para se casar com ele. Depois aguarde para ver o que ele dirá. Ele dirá a você o que fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo conforme a senhora disse. Ela desceu a eira e pôs em prática o plano da sogra. Boaz se divertiu comendo e bebendo e ficou muito alegre. Na hora de dormir, deitou-se perto da cevada. Ruth o seguiu de mansinho e se deitou ali também, para mostrar sua disponibilidade para se casar. No meio da noite, o homem acordou de repente. Levantou-se e ficou surpreso quando viu a mulher dormindo a seus pés. Ele perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, sua serva. Proteja-me debaixo das suas asas. O Senhor é meu parente próximo e, como sabe, é resgatador. Tem o direito de se casar comigo. Ele disse, o Eterno abençoe você, minha filha. Que demonstração de amor. Você poderia ter escolhido qualquer outro jovem. Mas não se preocupe, farei tudo o que você quiser ou pedir. Todos na cidade sabem que você é uma mulher corajosa, uma pérola. Você está certa. Sou seu parente próximo, só que há outro parente mais próximo que eu. Portanto, fique aqui o restante da noite. Amanhã, se esse parente quiser cumprir os seus direitos e deveres de resgatador, ele terá prioridade. Mas se não tiver interessado, juro pelo Eterno que eu o farei.
volte a dormir. Ruth dormiu aos pés dele até de madrugada, mas se levantou enquanto ainda estava escuro, para não ser reconhecida. Boaz acordou e disse: ninguém pode saber que você esteve aqui. Ele disse também: abra a manta que você trouxe. Ela abriu a manta e ele a encheu com 6 medidas de cevada e ajeitou o embrulho nos ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando ela voltou para sua sogra, Noemi perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou tudo o que o homem tinha feito e disse: ele me deu toda essa cevada, 6 medidas. Por que me disse: você não voltará de mãos vazias para a casa da sua sogra? Noemi disse: agora descanse, minha filha, até vermos o que acontecerá. Este homem não vai perder tempo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele vai resolver a questão hoje mesmo. Ruth 4. Boaz foi direto para a praça da cidade e ficou aguardando. Logo apareceu o parente mais próximo que Boaz tinha mencionado. Boaz o chamou. Chegue aqui, amigo, sente-se. O homem o atendeu. Boaz chamou 10 líderes da cidade e disse: sentem-se conosco, precisamos tratar de um assunto. Eles se sentaram. Então Boaz disse ao seu parente: a propriedade que pertencia ao nosso parente Elimeleque foi vendida pela viúva, que voltou recentemente de Moabe. Eu queria que você soubesse disso. Se quiser, você poderá comprá-la de volta. Pode oficializar o resgate na presença dos que estão sentados aqui e dos líderes da cidade. A preferência para resgatar a propriedade é sua, mas se não quiser, diga-me para que eu saiba o que fazer. Você tem preferência e o próximo da lista sou eu. Ele respondeu: eu comprarei. Boaz acrescentou: sem dúvida, você está ciente de que quando você comprar o campo de Noemi, terá de assumir Ruth a Moabita, viúva de nosso falecido parente, como parte da responsabilidade de resgatador e ter filhos com ela, para manter a herança da família. Mas aí o homem disse: nesse caso, não posso resgatar a propriedade, porque estaria arriscando o que já é minha herança. Você está livre para fazê-lo. Cedo meus direitos, pois não posso resgatá-la. Antigamente em Israel era assim. Quem se tratavam de negócios de propriedade e herança, bem, tinha as próprias sandálias e as entregava para outra pessoa. Em Israel, isso correspondia a um selo oficial ou uma assinatura. Então, quando o parente resgatador de Boaz disse: você está livre para comprar a propriedade, ele tirou as sandálias para selar o acordo. No mesmo dia, Boaz declarou aos líderes e a todos os habitantes da cidade que estavam na praça: vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também assumi a responsabilidade pela estrangeira Ruth, viúva de Malom. Eu a tomarei por mulher, para preservar a herança do falecido. A lembrança e a reputação do falecido não desaparecerão da família dela nem da sua cidade natal. Vocês hoje são testemunhas disso. O povo da cidade e os líderes concordaram. Sim, somos testemunhas. Que o Eterno torne essa mulher que entra em sua família, como Raquel e Lia, as mulheres que constituíram a família de Israel. Que o Eterno torne uma coluna em Efratá e famoso em Belém. Que os filhos concedidos a você pelo Eterno por meio dessa jovem constituam uma família tão forte quanto a de Pérez, filho que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth. Ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e, pela graça do Eterno, ela engravidou e deu à luz um filho. As mulheres da cidade disseram a Noemi: bendito seja o Eterno. Ele não deixou você sem descendente para cuidar. Que esse filho cresça e seja respeitado em Israel. Ele fará você se sentir jovem outra vez e cuidará de você na velhice. E a sua nora, que a trouxe ao mundo e a ama tanto, sem dúvida é uma bênção maior que 7 filhos. Noemi pegou o menino e o segurou no colo. Acariciou, beijou e cuidou dele com todo carinho. As vizinhas começaram a chamá-lo o menino da Noemi, mas seu nome verdadeiro era Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Esta é a descendência de Pérez. Pérez foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Roão, Rão foi o pai de Aminadab, Aminadab foi o pai de Naasson, Naasson foi o pai de Salmão, Salmão foi o pai de Boaz,
Boaz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Novo Testamento. Lucas 8, do 1 ao 25. Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos, Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes, Susana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles, Jesus contou esta história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Vocês estão ouvindo com atenção? Os discípulos perguntaram: qual é o sentido dessa história? Ele disse: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entendam. Os olhos deles estão abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo a arranca do coração deles para que não acreditem que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perdem o interesse. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se as sufocam. As sementes não produzem nada. Já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela, não importa o que aconteça. Eles permanecem firmes até a colheita. Ninguém acende uma lâmpada e depois a cobre ou a esconde debaixo da cama. Não, ela é posta no lugar visível, de modo que todos os que entram no recinto possam ver por onde andam. Não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, estamos tornando público. Por isso, não guardem com avareza as palavras que estão ouvindo. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. A mãe e os irmãos de Jesus apareceram, mas não podiam chegar até onde ele estava por causa da multidão. Alguém o avisou: sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora, querem ver você. Ele respondeu: minha mãe e irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mais vale a obediência do que laços de sangue. Um dia, Jesus e seus discípulos entraram no barco. Vamos atravessar o lago, disse, e partiram. Navegavam tranquilamente e ele dormiu. De repente, uma tempestade terrível abateu-se sobre o lago e a água começou a entrar no barco. O naufrágio era iminente. Por isso, eles foram acordar Jesus. Mestre, nós vamos morrer. Levantando-se, ele ordenou ao vento: silêncio, e disse às águas: acalmem-se. O vento e o mar lhe obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. Em seguida, repreendeu os discípulos: vocês não têm fé? Atemorizados e chocados, eles gaguejavam: quem é este homem? Ele dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem ao comando dele.